Bom, vamos abrir então essa discussão. Joel Pinheiro da Fonseca. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, ela argumenta que o objetivo da busca pelas vacinas não é competir, né? E sim complementar a oferta prevista no SUS. Há espaço para isso? Exato, Paulo. Acho que você coloca bem os termos. A doutora aqui, o que ela falou é verdade no tweet dela. Se a gente deixar só nas mãos de clínicas privadas, cada um comprando sua dose, isso aí não seria uma estratégia de vacinação, isso aí não daria conta da imunidade que a gente precisa promover na população como um todo. A vacinação no Brasil, ela precisa, primeiro, seguir os critérios técnicos, né, os grupos de risco, quem tem comorbidades, idosos, profissionais da saúde, enfim, tem toda uma ordem correta aí da vacinação que precisa ser seguida, de prioridades, e precisa ser ofertada gratuitamente para toda a população. Para quem quiser e quem precisar, precisa ter a vacina gratuita, porque a gente quer vacinar toda a população, o máximo possível de pessoas. Isso só acontece se o carro-chefe, se o centro, se o motor da estratégia de vacinação for justamente o setor público. Se fosse para o setor privado entrar, portanto, competindo, vamos competir com o lote da AstraZeneca ali, a gente vai comprar. O setor privado compra, oferece em clínicas privadas, o critério deixa de ser rigorosamente o critério técnico da medicina, passa a ser também o dinheiro, ou seja, a gente vai vender a vacina para quem tem dinheiro para pagar. Se essa competição acontecer, dado que a quantidade de vacinas no mundo é limitada, porque a oferta hoje em dia não dá conta de toda a demanda, então a quantidade está meio que limitada. A gente pode só ou compra esse ou compra aquele. Se essa competição entre público e privado acontecesse, seria ruim. Mas não é o que está acontecendo aqui. Ninguém está defendendo que a estratégia de vacinação seja dominada por clínicas privadas nesse país. Todo mundo está de acordo. Não, vai ser o setor público, o SUS vai tocar isso aqui. Mas, complementarmente, nesse caso agora, a ABCVac, esse consórcio aí de clínicas, foi comprar vacinas de um laboratório indiano que o governo brasileiro não demonstrou nenhum interesse até agora. Então, se eles não tivessem comprado essas 5 milhões de doses, não é que essas 5 milhões de doses iam estar no SUS. Não, a gente ia ter 5 milhões de doses a menos no Brasil. Portanto, essas 5 milhões de doses, que eles vão distribuir de acordo com os critérios, idade, comorbidade e tudo mais, além de, evidentemente, para quem pode pagar. Essas 5 milhões de doses são a mais, são adicionais. Portanto, elas trazem um ganho para a sociedade brasileira. A gente tem que, sim, permitir essa ação das empresas privadas, das clínicas privadas, com algumas garantias. Uma proposta que me parece fazer muito sentido. Se o governo estiver negociando com uma farmacêutica, a clínica privada não pode negociar, porque senão você pode estabelecer aquela competição destrutiva. Mas farmacêuticas com as quais o governo não está interessado, ele comunica quais são, as que ele está interessado, as que ele não está interessado, o setor privado pode sim ir lá negociar, porque o que ele trouxer vai ser a mais, vai ser adicional. Isso ajuda o país. Há espaço para os dois. O carro-chefe é público, mas há sim espaço para clínicas privadas. Perfeito. Adriles, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa participação pode beneficiar os ricos? Eu acho que beneficia a população como um todo. Se há gente que eventualmente tem dinheiro para pagar vacina, se há empresas que querem vacinar em bloco seus funcionários para que possam voltar ao trabalho, uma vez esses ricos que podem pagar, essas pessoas que têm dinheiro podem pagar pela vacina, o que vai incutir diretamente? As pessoas, vai sobrar mais vaga no SUS para pessoas que não têm dinheiro para se vacinarem. Ou seja, não é uma competição. A questão privada da vacina só vem se somar. O setor privado quase nunca atrapalha. Ele alarga as possibilidades, não só de comércio, nesse caso, de doação de vacina, né? Ou seja, e outra coisa, quanto mais gente imune, mais gente menos propensa a espalhar o vírus. Ou seja, não existe nenhuma lógica nesse tipo de coisa de impedimento do setor privado. Claro, o poder público tem que ser o foco centralizador de oferecer a vacina para a população que não tem recurso para pagar, sobretudo de oferecer a vacina para a população mais frágil, né? Pessoas mais velhas, pessoas com mais comorbidades, pessoas com doenças, pessoas que têm uma situação mais frágil economicamente. Mas o setor privado, essa oferta de vacinas, e há cada vez mais vacinas sendo ofertadas, né, de diferentes países, desde que aprovadas pelas autoridades sanitárias da Anvisa, com segurança e eficácia comprovada, não vejo nenhum problema nessa aglutinação do setor privado ao setor público. Muito bem. Joel, quer complementar com mais alguma informação? Acho que o Adriles trouxe um ponto importante, lembrar o seguinte: cada vacina que uma pessoa... Se eu pago do meu bolso a minha vacina, então o SUS não vai precisar pagar a minha vacina. Então isso ajuda a aliviar um pouco o SUS. Mas eu só ressalto aquele ponto central. Dado que a quantidade de vacinas no mundo hoje em dia está limitada, porque a demanda é muito maior que a oferta, é importante que não se estabeleça uma competição predatória entre o setor privado e o setor público. Digamos que a gente tivesse 100 milhões de doses
O que é preferível? Ter 100 milhões de doses todas no SUS ou 80 no SUS e 20 no setor privado? Nesse caso, eu digo, não, seria melhor ter tudo no SUS. Mas a questão que se estabelece é, a gente pode ter 100 milhões de doses todas no SUS ou 105 milhões de doses, 100 no SUS, mais 5 adicionais no setor privado, que não existiriam se essas empresas não estivessem ali buscando o seu lucro e comprando vacinas ao redor do mundo. Esse segundo caso é melhor. Não vamos prejudicar em nada o setor público, os lotes que vão para o SUS. Agora, adicionalmente a isso, deixa o setor privado correr atrás. Existe uma coisa, né, Adriles, uma cultura no Brasil meio que de demonização do setor privado, né? Você não acha? Desde sempre, né? Desde sempre. A gente vê na questão do marco regulatório do saneamento básico, 50% da população que não tem esgoto, e aí você fala em privatizar, em empresas recorrentemente se aglutinando ao setor público para melhorar a vida da população. E sempre tem isso. A gente tem que perceber que o empreendedorismo, né, e o empreendedorismo também no setor de saúde, você como um empresário, como um empreendedor, numa clínica privada, tentar salvar a população, melhora também a questão trabalhista. Ou seja, essa demonização veio desde sempre, que acha que o setor público, ou seja, um Estado burocrático, inchado, oferece todos os serviços. Eu não demonizo, por exemplo, o SUS. Eu acho que sem o SUS, no caso dessa pandemia que a gente está vivendo ainda, a gente estaria numa situação pior, inclusive, do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não têm um setor público de vacinação, de saúde. Agora, uma coisa é o SUS, que atende a demanda da população mais carente. Outra coisa é ter um setor privado e você dar condições financeiras, econômicas, as pessoas pagarem por sua própria saúde, por seu próprio sistema de saúde, que isso alivia, inclusive, o SUS. O SUS é único para exatamente atender a demanda da população, mas o setor privado pode se aglutinar, pode se somar perfeitamente. Nesse caso da vacina, é maravilhoso que se some. Muito bem.